O tema dessa mensagem é o prazer da vida. O prazer da vida. A verdade é que nós temos uma ilusão do que é o prazer da vida. Virou até hashtag de Instagram, né? Prazer da vida adulta, o prazer da vida da mulher. Às vezes a gente anseia pelas férias, ou por aquela viagem internacional super incrível. Ansiamos por aquela cabana nas montanhas, onde a gente não vê trânsito, a gente vê o passarinho vindo aqui na janela. Ansiamos por um domingo para acordar sem despertador. Ansiamos por coisas, vivemos ansiosos, como se isso fosse o prazer da vida, e apenas isso. Mas isso não é o prazer da vida, isso não é a sua vida. É só uma pequena parte dela. E eu posso falar com propriedade, tivemos 1 mês de férias, primeira vez na minha vida. E foi muito bom. Mas na despedida, na hora que as pessoas estavam ali falando, de repente, algumas coisas para consolar nosso coração, ou algumas pessoas brincavam, agora vocês vão querer se mudar, porque a vida nos Estados Unidos é maravilhosa. Eu olhei para dentro de mim, para o mais profundo do meu ser, e eu falei, Jesus, esse ano o Senhor me mostrou tanto a realidade da vida que o Senhor me deu, e uma convicção do propósito da minha vida, que eu estou muito feliz com o fim das minhas férias. Eu estou muito feliz de voltar para a minha vida, para as minhas atividades, para a minha rotina, para a minha casa, para a minha cidade, para a minha igreja. Eu estou tão feliz, Jesus. O que é que aconteceu? O que o Senhor fez dentro de mim? E eu quero partilhar com você disso. Sabe, todas essas coisas juntas. A sua vida também não é o seu trabalho. A sua vida não é a academia. A sua vida não é o seu marido, nem a sua esposa. A sua vida não são os seus filhos. Às vezes a gente tem mania de escrever uma legenda de Instagram, né? Isso é minha vida. Isso é o sentido da minha vida. A verdade é que não pode ser. Todas essas coisas boas, o trabalho, a academia, cuidar da saúde, amar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, tudo isso junto compõe a sua vida, faz parte da sua vida. Mas não pode ser. Não pode ser o alvo do seu coração, o objeto da sua atenção completa, porque não é. Não foi assim que Deus te projetou. Não é esse o plano maior que Ele tem para você. Todas essas coisas juntas compõem a sua vida, mas isoladas não sustentam uma vida. E a triste verdade é que se a gente coloca a confiança em qualquer uma dessas coisas, a gente vai se frustrar. A gente vai cansar. Em algum momento a gente vai se perguntar, qual o sentido da vida? Porque olhamos para a coisa errada. Depositamos demasiadamente uma energia, uma vontade, uma busca insaciável por aquela promoção. Quantos aqui já sentiram isso? Buscou por algo, um carro novo, uma promoção, um relacionamento, uma promessa de Deus. E quando chegou, passou 3 meses. Era isso? Era só isso? Aquilo que deveria ser bênção, muitas vezes se torna um peso. Muitas vezes se torna um fardo. Porque você não está olhando para o lugar certo. Sabe, eu me sinto escravo das minhas funções. Infeliz, ansiosa, cansada a todo tempo. Presa em dopamina barata. Um dia eu ouvi essa expressão. Nossa, no fim do dia eu estou tão cansada que eu só quero rolar o feed do meu Instagram. Uma dopaminazinha barata. Mandar maratonar uma série, 5 episódios de uma vez. Que eu só não quero pensar. Quero uma dopaminazinha rápida. Alguém se identifica? Algum momento da sua vida já passou por isso? Sonhando com um descanso e um prazer que nunca se satisfaz? Porque a vida não foi projetada para girar em torno de pequenas partes, mas ela foi projetada para girar em torno de um Deus, em torno de um propósito que Ele confiou a cada um de nós. A cada um de nós. Qual o propósito? Pergunta para o seu irmão, qual o propósito?
Você nasceu por um motivo, único, santo, abundante e verdadeiro. Descobrir. Não só descobrir, mas crer. Não só crer, mas desenvolver. Não só descobrir, crer e desenvolver, mas amadurecer. E não somente amadurecer, mas desfrutar. Não é tão simples assim. Não é, vou na igreja, me sinto melhor, mas quando volto para a minha rotina, para a minha vida, nossa, acho que eu me empolguei com as palavras do pastor, foram bonitas, mas acho que para mim não funciona. Quantos mais se identificam com isso? Porque não é só descobrir, mas é crer. Não é só crer. Quantas vezes nós ouvimos mulheres que elas acreditavam que tinha fé e elas declaravam, repreendia quando você falava que a doença era sua. Quantos lembram? Ah, que a minha rinite está atacada. É sua? Não toma posse. A doença é do diabo. E quantas vezes elas criam, mas elas não tomavam posse. Quantas dessas mulheres vocês se lembram ou vêm à memória que elas não conseguiram desfrutar de uma vida abundante do Senhor? Porque elas não entenderam que elas precisavam desenvolver aquilo. Desenvolver. Sim, o Senhor vai fazer. Sim, você precisa sair desse culto cheio de fé. Mas você precisa, no seu dia a dia, juntamente com a ajuda de uma igreja, de uma família espiritual, dos seus irmãos, desenvolver o que você está recebendo do Senhor. Amadurecer. Nem vou precisar falar muito, o André já me ajudou bastante. Amadurecer faz parte de cumprir o propósito. Faz parte de descobrir o prazer da sua vida, do propósito que Deus plantou na sua vida. Desfrutar. Isso, essa junção de coisas, essa caminhada, é o prazer da vida. Esse é o segredo. E Davi, que é segundo o coração de Deus, ele fala um pouco disso, ele nos revela alguns mistérios em um salmo muito conhecido por muitos de nós, que é o Salmo 23, se você quiser abrir a sua Bíblia. O Senhor martelou esse salmo no meu coração, no meio do ano passado. Mas assim, você que fica achando que você vai buscar Jesus e você vai chapar todos os dias com uma super revelação, com uma super mistério, com uma super coisa. Deixa eu te falar, Jesus quer falar com você no simples, na palavra pura. Se você ficar um mês preso, uma semana preso, em um texto, em um capítulo, esteja satisfeito, deixa Jesus, abaixar suas expectativas paulistanas das experiências incríveis, porque essa cidade tem, que eu sei. Mas vamos lá ao texto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Sabe, amigos, o Senhor é meu pastor. Fala de um governo antes do descanso. Quando o Senhor de fato é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Volta no verso 1, por favor. Eu quero ver que versão que está aqui. De nada terei falta também. Tem versões que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitos crentes acreditaram que se eu priorizo o Senhor, então eu vou ter tudo. Tudo que eu pedir para o Senhor, eu vou ter. Mas a verdade é essa daqui. Se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Talvez pode me faltar coisas, mas eu não sinto falta de nada, porque Ele é o meu pastor. Esse é o significado verdadeiro. Não é um Deus que é o seu mordomo. Quantos lembram do mordomo do Batman? Fazia ali tudo o que ele precisava e preparava todas as coisas dele. Deixa eu te falar, Deus não é o seu mordomo, mas Ele é o seu pastor. E se você tiver Ele como o pastor da sua vida,
Não o pastor Brisa como pastor da sua vida, mas quando você tiver o Senhor, o Deus, como pastor da sua vida, de nada você vai sentir falta. Nada me falta porque eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Ele se torna o meu tudo. Sabe, não estamos falando sobre viver no simplismo. Então eu não busco por nada, eu não luto nada, porque na verdade Deus é o meu pastor, não tenho falta de nada. Não é sobre isso. Nós somos uma família espiritual que acreditamos na mensagem do governo, onde você vai, corre atrás, busca, se torna responsável pelas suas coisas, conquista uma vida melhor para a sua família, mas o seu foco, o seu alvo não é esse. Apesar de você fazer, no fim do dia, você vai precisar deitar e descansar diante do Senhor e falar, Senhor, o meu melhor eu entreguei hoje, agora o que eu não posso fazer, você faz. Porque o Senhor é o pastor da minha vida. E se o Senhor diz que de nada eu terei falta, então me faz deitar e descansar no Senhor. Quantos estão me entendendo? Deus nos chama a uma vida de abundância, de expansão, de conquistas de coisas boas, para governar todas as áreas da nossa vida. Mas uma vida apenas construída em ter e fazer, ela gera ansiedade, ingratidão, exaustão. A Bíblia diz que nada ia me faltar, mas eu estou fazendo e estou cansado. Acabou-se as minhas energias, é porque você não entendeu. O alvo estava em torná-lo o pastor da sua alma, o pastor da sua vida, e não em alcançar todas as coisas. Tentamos descansar mudando o cenário, quando Ele queria mudar o centro da nossa atenção, e não o cenário. Inclusive, muitas vezes, Ele não permite mudar o cenário porque Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele quer te mostrar. Ele quer te mostrar que não precisa mudar o cenário, que você pode ser grato, feliz e convicto aonde você está. Então, quando o cenário mudar, não vai mudar quem você é, ou quem Ele é para você. Você vai poder desfrutar disso tudo que você desenvolveu em Jesus. Então, se eu fosse você, e existe algo que você pode agora, nesse momento, cavar e procurar no seu coração, que tem sido o alvo da sua atenção, entrega para Jesus. Fala, Jesus, eu estou disposto nessa tarde a te entregar isso daqui. E você entrega para mim o entendimento sobre que o Senhor é o pastor da minha vida, de fato. Eu me lembro exatamente, no começo do ano passado, eu limpando os vidros da minha sacada. E nós já estávamos na função de cuidar dessa igreja há 2 anos. Vindo de Taubaté até aqui. E era cansativo. Na segunda-feira acordar, levar as crianças para a escola. E eu me lembro nitidamente desse momento que a gente escuta, né, alguns Instagrams de pessoas que nos incentivam a cuidar das finanças. Em algum momento eu pensei que as minhas férias, parte seria de programação. Então, eu e meu marido, a gente se programa e em algum momento a gente tira as férias. Mas parece que toda vez que a gente tentava conversar sobre isso, dava chabu, não dava certo. Nem tinha algo que sobrava para a gente se programar financeiramente. E os nossos recursos eram gastos em mesa, em café, em jantar, em festa de aniversário, abençoando os irmãos, vivendo a nossa vida. E eu me lembro de eu ali, limpando a janela da minha sacada, eu falei, Jesus, tá bom, é isso que o Senhor quer? Os meus sonhos, o meu foco, a minha atenção, mais um pouco dela, amém. É para focar na Poema São Paulo? É para focar em amar, em gerar, em transferir tudo que o Senhor fez para mim ao longo desses anos, esses últimos anos da minha vida? Então, amém, Jesus. Então, me ajuda, porque eu não sou boa o suficiente para conseguir olhar para essas coisas e esquecer dos meus planos. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. E eu fiz uma oração, falei, eu quero 1 mês de férias, Jesus. Mas me ajuda a fazer agora o que eu tenho que fazer e a focar no que eu preciso olhar. E assim como outros anos, eu já estou acostumada a fazer algumas orações que Jesus não responde, Ele tem direito de fazer isso. Mas à medida que eu caminhava, e Ele me mostrava, e eu cria, Ele me desenvolvia. E Ele me apertava, me prensava e gerava. O final dessa história, vocês sabem.
entregar para Ele o alvo do meu coração, me mostrou o alvo que tinha no coração dele. E para mim o maior prêmio não foi ficar um mês de férias. Foi voltar para casa e estar alegre e amar a minha vida. Vocês têm noção? Eu acho isso muito milagroso. Eu acho muito o poder de Deus. Porque eu já fui um ser humano muito ingrato, muito inconstante, muito insatisfeito. Se você não crê em milagres, te convido a começar a profetizar sobre você. Ele pode fazer. Ele quer fazer. Quantos sabem aquela música? O que muitos quiseram, o que muitos buscaram, gastaram suas vidas perseguindo Deus, que sempre habitou em meio aos louvores do seu povo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nessa parte. Mas para mim ela é muito, muito louca. As pessoas elas estão buscando em coisas, em experiências, em lugares. Muitos quiseram, muitos buscaram, gastaram suas vidas. Isso é muito forte. Gastaram suas vidas perseguindo Deus. Que Ele sempre habitou aonde? Em meio aos louvores do seu povo, meu amigo. Eu estou aqui desesperada para que você entenda o prazer da sua vida está mais perto do que você imagina. A satisfação em quem você já é, naquilo que você já tem, naquilo que você já pode desenvolver com os recursos que você tem, emocionais, financeiros, tudo que você já tem está muito mais perto do que você imagina. A sua felicidade está mais perto do que você imagina. Aleluia! Em meio aos louvores do seu povo, meu Deus. A verdade é que não vai adiantar mudar o cenário se ele não for o centro da sua vida. Não vai adiantar a promoção se ele não for o centro da sua vida. Não vai adiantar virar esposa troféu, como muitos acreditam que é a mulher do lar, né? Tá bom, deixa eu pensar. Não vai adiantar. Não vai adiantar se ele não for o centro da sua vida. Verso 2. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Pastagens verdejantes e águas tranquilas não fala de fuga da realidade. São um lugar onde Deus vira suficiente. Sabe? Longe do barulho, das funções, dos cargos, dos títulos, dos diplomas, dos elogios, das críticas. Esse lugar é um lugar de reposicionamento. Ouvimos no domingo passado sobre posicionamento. Pastos verdejantes e águas tranquilas falam de um lugar que você precisa sempre voltar. Tenta ir para um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas no meio do caos. É terrível. Você não consegue. No começo é terrível. No meio parece que está no começo. É muito difícil. Levar o seu coração para esse lugar parece perfeito, né? Mas começa no reposicionamento. Está disponível para todos nós, mas nós precisamos tomar posse disso que está disponível. Entrar nesse lugar é difícil. Um lugar de silêncio em meio ao caos, possível até em São Paulo. Sabe, eu já achei que seria mais fácil para mim, porque eu era a menina do interior, né? Mas o ano passado Jesus mostrou para mim que, assim como o Léo falou na conferência para o André, Jesus nos fez parecidos com vocês. Jesus permitiu que nós vivêssemos a angústia dessa cidade, para entender que Ele é poderoso e Ele pode fazer até aqui nessa cidade. Até no caos do barulho, do trânsito, Ele pode fazer. E Ele quer fazer. Sabe, muitas vezes eu tentei entrar nesse lugar e parecia loucura. Eu precisava fazer, eu precisava dar conta, eu precisava resolver. Parece loucura, parece que a gente é irresponsável. É fácil a Larissa falar. Para não se preocupar, ela não sabe da minha rotina. Ela não sabe.
dos meus 15 trabalhos, de todas as minhas demandas, de tudo que... Não, comigo é diferente. Eu estava falando exatamente isso para o Senhor. Eu, diante do Senhor, falando, não, Deus, o Senhor não está entendendo. Entende? Que quando o seu cérebro vai para esse lugar tentando se justificar, você não está se justificando para mim, você está fazendo isso para o Senhor. Sabe, Senhor, Salmo 23 não funciona, não dá. Para mim, não dá. Quantos creem na Bíblia? Quantos creem que ela é a palavra de Deus? Então, se você crê, você pode tomar posse e você pode entrar nesse lugar. Pastagens verdejantes não são um lugar confortável, são um lugar onde Deus governa. Um lugar onde Deus governa, onde Deus te mostra o que de fato é importante, onde Deus te mostra a paz que há nele, não em você. Versículo 3, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nossa, essa parte me pegou também. Toda vez que eu lia, no final, por amor do seu nome, eu dava risada. Jesus. É para esfregar na nossa cara mesmo, né? Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, do seu próprio nome. Ai, como eu sou boba. Ai, como eu sou ignorante. Jesus sempre foi sobre a sua fidelidade. Sempre foi sobre você. Sempre, sempre, sempre. Ele restaura o nosso vigor, não para nos devolver ao conforto, mas para nos devolver ao lugar certo. Ele guia, o que significa que alguém vai na frente e alguém segue. Não é por nós, é por Ele, é pelo nome dEle. Não é pelo nosso esforço, é pela nossa rendição, porque é por amor do próprio nome de Deus. Pela fidelidade dEle, pela própria fidelidade dEle, não pela nossa. Por amor, o seu nome fala de humilhação e rendição. É aqui que entra um convite que muitas das vezes a gente não quer aceitar. É um convite profundo. É um convite que requer renúncia. Mas é um convite de Deus. Ser guiado por Deus exige coragem e confiança. Por isso esse versículo nos chama para esse lugar de humilhação. Se eu entendo que é por amor do seu nome, é porque eu não sou tão especial zona assim. Eu preciso, Jesus, entrar nesse lugar, eu preciso aceitar esse convite. Sabe, um lugar onde não entra pai, não entra mãe, não entra marido com você, não entra o seu filho com você, é você e Deus. Só você e Deus. Às vezes, e muitas vezes no casamento, e eu não falo só por mim, mas por muitas vezes que a gente ouviu casais se confessando e pedindo ajuda, muitas das vezes, 99% das vezes, a gente quer ir junto. Ah, mas é que meu marido não me ajuda, é que minha esposa não me entende. Ah, pastora, mas é porque você não sabe como ela é. Mas nem vocês sabem como eu sou e como meu marido é também lá em casa. A gente quer entrar junto. Não é porque a gente está unido, não. É porque a gente tem um ego que não quer ser ferido. Mas Jesus nos convida para entrar nesse lugar um de cada vez. Você é responsável por entrar. Se o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus irmãos vão querer entrar também, não é responsabilidade sua. Entrar nesse lugar sem reservas, sem companhia. Sabe aquela cena quando seu pai mandou você comprar um pão na padaria e você levou R$10 e comprou o pão, o leite, e sobrou um troquinho. Você pôs no bolso, voltou, e aí seu pai pergunta, e aí, sobrou alguma coisa? Aí você devolvia a nota de 5, mas ainda tinha 50 centavos. Não ia fazer falta para o seu pai e para a sua mãe. Afinal, você foi lá, é só o frete, né? 50 centavos. 25 anos atrás, sensacional. Mas a verdade aqui é uma garantiazinha, uma reservazinha. Para quê? Para o seu chicletinho depois.
Sabe quando o marido transfere aquele dinheiro para você pagar aquela conta e sobrou lá R$ 100? No fim das contas, você vai comprar um presente para ele, mas é uma reservinha, uma coisinha ali, não faz mal. A gente tem essa mania diante de Deus também. Não, Deus, eu me humilhei, eu me rendi, eu fui tão transformado, mas isso daqui, 50 centavos, Deus, nem faz diferença para você. A gente quer entrar nesse lugar com reservinhas, com um restinho. Só um pouquinho, não faz diferença. Mas o convite é sozinho, despido, sem reservas. Você, Deus. Sabe quem vai junto? Suas incapacidades, suas feridas, suas marcas, suas qualidades. Todas essas entram nesse caminho com Jesus. E ali, por amor do seu nome, Ele promete, Ele é fiel, Ele te transforma. Ele arranca de você o que precisa ser arrancado, Ele deposita sobre você aquilo que precisa ser depositado. E quando você sai desse lugar, não tem como você se sentir maior. Porque você foi ferido pelo próprio Deus. E quando você se lembra, você está no meio do caminho, e você se lembra que tem alguém lá fora, que você precisou entrar sozinho. Ele fala, ei, eu te perdoei. Eu tive paciência, eu esperei você entrar, você não vai ter paciência com o outro? Você não vai esperar, você não vai orar? Não está sendo bom para você? Olha para o seu processo e ora para que essa pessoa se apaixone tanto pelo propósito, tanto por mim, que ela também quer entrar no caminho dela. Vamos lá, quantos estão me entendendo? Quantos têm ouvido esse convite? Quantos têm fingido que não estão ouvindo? Quantos já começaram a percorrer? Eu tenho certeza que tem esses tipos de pessoa aqui. Pessoas que têm ouvido. Pessoas que têm ouvido e fingido que não têm ouvido. E pessoas que já estão entrando e já estão sentindo esse purificar de Deus, já estão sentindo o Senhor olhando para essas coisas e mexendo nesses lugares. E você precisa ter esse fruto de desejo que outros vivam, mas não puxando porque é o seu caminho, é o seu processo. Ore para que o Espírito Santo convença, para que cada um entre no seu. Aproveite o seu convite. É um convite intransferível, é pessoal. E é maravilhoso. Oh, aleluia. Você diante do Senhor, com verdades, marcas, limitações, fraco, tão necessitado de perdão quanto qualquer outra pessoa. Você e Deus. Não porque somos fiéis, mas porque Ele é fiel ao próprio nome dEle. O meu caminho não foi fácil. Eu me lembro que um período da minha vida eu estava com muita vontade de denunciar coisas. Sabe quando você acha que o seu posicionamento tem que ser para fora? Deus está te falando que é um posicionamento para dentro, mas você acha que é para fora. Não, preciso também mostrar aqui, né, que eu não estou morto. Os meus limites, algumas coisas, alguns posicionamentos. E eu estava com alguns pensamentos assim, mas buscando Jesus. Aí eu abri a minha Bíblia, entrega seus inimigos nas minhas mãos. E eu, Deus, logo agora que eu me posicionei, que eu ia fazer alguma coisa, meus limites, sou ser humano também, filho de Deus também. Entrega seus inimigos nas minhas mãos. Eu, nossa, espera aí, deixa eu orar, Deus, acho que você não está entendendo. Mas é meu marido, é meus irmãos, é meu pai, é minha mãe, não são os inimigos. Acho que não se aplica, né, Deus? Não é inimigo. E Jesus, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando do inimigo da sua alma. Orgulho, arrogância, prepotência, justiça própria. Entrega todos os seus inimigos na minha mão, Larissa. Você pode ter paciência com todas essas pessoas que você acha que estão te ferindo? Você pode depositar tudo isso na minha mão e deixar que eu aja em você, para que no tempo certo, se eu quiser, você se posicione de alguma forma externa. Começa dentro. Seja fiel dentro. Responda esse convite dentro. E eu orava. Jesus, fala outra coisa. Entrega seus inimigos na minha mão. Ditos inimigos, morre logo. Morre logo, inimigos, que eu quero sair dessa palavra, eu quero ir para a próxima. Meu caminho com Jesus.
meu caminho com Jesus, que hoje está me trazendo tanta alegria e convicção do meu propósito. Humilhação na mão de Deus, meu amigo, não tem lugar melhor na sua vida para você se humilhar. Que à medida que você se humilha para o mundo, você se humilha para pessoas, você se distancia de quem Jesus te chamou para ser. Mas à medida que você se humilha diante da poderosa mão de Deus, então você se torna tudo o que Ele chamou para ser. Você sinaliza aqui na terra: Deus, eu creio no propósito que o Senhor plantou em mim, no ventre da minha mãe. E eu quero viver. Eu quero viver. Me ajuda a viver. Cutuca o irmão que está do seu lado. Falei: e aí, Jesus está falando com você? Porque a pregadora está achando vocês muito quietinhos. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe, o Salmo não promete evitar o vale, mas ele promete uma companhia no vale. A melhor companhia que a gente podia ter. Vale não é lugar de morar, é lugar de passagem. Olha aí, glória a Deus. Esse caminho não é para sempre, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? É um lugar de passagem. O prazer da vida amadurece aqui, quando a presença vale mais do que o cenário. A companhia vale mais do que o lugar que você está passando. A vara e o cajado me consolam. Vara fala de correção e cajado fala de proteção, fala de cuidado. O cajado tem até uma voltinha que é para puxar a ovelhinha para perto. É bonitinho quando a gente fala assim, né? Mas quando a gente está ali, ó, precisando que o Senhor puxe a gente para perto, a última coisa que a gente quer é que Ele puxe a gente para perto. A hora que Ele põe aqui, ai, Deus, eu queria estar em qualquer outro lugar. A sua vara e o seu cajado me consolam. A verdade é que a vara e o cajado, no dia que a gente precisa, hoje em dia, nos tempos que nós vivemos, onde a igreja é a moda do crente. Essa é a verdade. Nesse ano de 2026, essa é a verdade. A maioria das igrejas é a moda do crente, para que você se sinta bem, para que você tenha o seu ego amaciado. Parece ruim esse cuidado de Jesus. Difícil de engolir. Cuidado e correção do Senhor parecem errados, difíceis de suportar. Sabe, ainda mais se a gente está ferido. Quando vem ali a vara serve para quebrar muitas vezes a patinha da ovelha que pulou a cerca. Essa é a verdade. Serve para dar uma batidinha no bumbum da ovelhinha. O cajado serve para trazer para perto. Sabe, no nosso processo, parece que isso é duro demais. Se a gente está ferido, a gente somatiza ainda. Compara uma liderança antiga que nos feriu. Compara um momento que Deus não estava conosco, que a gente estava vivendo frutos das nossas escolhas. A gente olha para o cuidado de Deus e compara essa dor que a gente viveu. Mas deixa eu te falar, permita o Senhor te cuidar e Ele vai te provar que esse cuidado é diferente. Que essa dor momentânea, esse desconforto momentâneo é para gerar vida em você e não morte. Vida e não morte. A Bíblia chama isso de consolo, porque Deus não nos abandona no nosso engano. Ele não respeita o nosso ponto de vista. Ele quer nos formar em amor. Era outra coisa que a hora que eu lia, a sua vara e o seu cajado me consolam. É isso mesmo. Eu estava aqui, achando que eu precisava de férias, achando que eu precisava ir para a praia, achando que eu precisava esparecer a cabeça. E aí o Senhor me coloca um versículo onde fala que a sua vara e o seu cajado é que me consola. Está escrito na minha Bíblia e na sua, isso mesmo. Poxa, eu esperava algo diferente. O teu abraço quentinho me consola.
O teu passeio nas Maldivas me consola. Oh, Senhor, é sério. Que eu estou mal, que eu não estou entendendo para que eu nasci, que eu não estou entendendo o que eu estou fazendo nessa cidade, que eu não sei mais qual é o meu nome, que eu não sei mais nada da minha vida. Se eu caso, eu compro uma bicicleta. E o Senhor me coloca um versículo na Bíblia que está escrito que a sua vara e o seu cajado me consolam. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Quem diz aleluia é porque está sentindo a vara. Aleluia. O prazer da vida não é um momento, é uma pessoa. Não é um cenário, é uma presença. Não é ausência de dor, é a permanência do bom pastor. Seremos felizes nas férias ou diante de uma pia cheia de louça. Na promoção do trabalho ou naquele trabalho que parece invisível. Seremos felizes na saúde, na cura ou diante de um diagnóstico horrível. Nós seremos felizes porque nós entenderemos quem é o centro das nossas vidas. Quem é o objeto da nossa atenção e do nosso amor. O prazer da vida é ser guiado, mesmo quando eu escolheria outro caminho. O prazer da vida é ser guiado, mesmo quando eu escolheria outro caminho. Mas Ele me colocou em outro. Esse é o prazer da vida. Eu estava com a minha cunhada, Raíssa. Raíssa e Léo são pastores lá em Taubaté, pastores de jovens. Eles são jovenzinhos, têm uns 3 anos de casado, se eu não me engano. E a Rai chegou para Jesus sem conhecer nada. O Léo, assim como o Tetel e outras crianças, cresceu na igreja. Ele, pequenininho, dizia que ia ser pastor. E sempre foi o desejo dele. Ele viveu num ambiente muito saudável, cresceu, se desenvolveu. E quando a Raíssa conheceu o Léo, ela sabia que ele tinha essa vocação. Mas ela era uma menina de 15 anos que tinha vivido uma vida comum. Ela não sabia quem era Jesus, quem era Genésio. Ela foi aprender com 15 anos. E a trajetória dela foi de muita entrega. Eu tive o prazer de discipular ela, e ela contava muitas questões, e a gente foi avançando, avançando. Ela foi respondendo a Jesus. Mas no ano ali que eles iam se casar, o presbitério estava até cogitando a ideia de mandar o Léo para pastorear a Poema Curitiba. Só que a Rai era ainda essa nova convertida. Ela começou a ficar ansiosa. Eu falei, Raíssa, seja fiel ao Senhor e à sua medida. Entenda, você não precisa estar no nível do Leonardo. Você precisa ser fiel ao Senhor no nível que Ele está te confiando hoje. Na época, ela era líder do Poeminhas. Seja fiel, entrega o seu melhor aí. Honra o Senhor, Rai. Se Jesus for mandar vocês para lá, Ele vai fazer algum milagre. Mas, enquanto não acontece, seja fiel. Aqui, agora. E ela caminhou, caminhou. Acabou que eles não foram para Curitiba. Anos depois, quando já casados, os 2 foram ordenados pastores, a Raíssa já tinha percorrido a sua jornada. Não de competição, não para alcançar o Léo, mas Jesus a levou para esse lugar de ombro a ombro com o Léo. Hoje eles são pastores e eles respondem a Jesus. Mas esses dias a gente estava na cozinha falando sobre algumas coisas. Deus restaurou muito da jornada dela com o pai, que havia se separado quando ela era pequena. Ela tinha muitas feridas, muitas marcas desse fim de relacionamento. Deus tem restaurado muitas coisas. É engraçado que o pai dela ainda não é convertido. Então, ele olha para eles e vê a prosperidade, tudo que Deus tem transformado a vida deles, e acha que eles são ricos. Aí ela estava contando, né? Nossa, ai, que engraçado. Meu pai acha que a gente é rico. Porque ele olha para a gente, foi para os Estados Unidos na provisão de Deus, a gente casou na provisão de Deus, a gente tem vivido alguns milagres, ele acha que a gente é rico, é engraçado, se ele soubesse. E aí ela falando de algumas dificuldades, de algumas questões, inclusive de algumas expectativas que ela tinha quando ela engravidou da Marjorie. E ela falando lá, a verdade é que eu acho que eu não escolheria essa jornada.
Ela tinha combinado com o Léo que eles iam ficar X meses tranquilos em casa quando a Marjorie nascesse. E quando a Marjorie nasceu, começou a explodir um monte de coisa, eles precisaram dar várias respostas ministeriais. E ela ali falando, sabe, eu não escolheria tais coisas, mas assim, estamos indo, né? Jesus está fazendo, tem suprido o cuidado da nossa casa. Eu falei, Rai, olha só coisas que você mesmo declarou aqui. Você está confundindo até seu pai, que ele acha que vocês são ricos. Você tem vivido... Ok, esse sonho inicial, essa trajetória que vocês estão vivendo, não era o seu sonho. Mas na caminhada, na jornada, enquanto Deus fazia e vocês obedeciam o plano de Deus, Deus não foi realizando outros sonhos, até mesmo sonhos de quando você era menina? E ela, com os olhos cheios de lágrimas, segurando minha sobrinha na cozinha e balançando. Sim, sim. É sobre esse Deus. É sobre esse Deus que a gente poderia ser egoísta, sair correndo uma trajetória única, pelos meus sonhos, pelo meu caminho. Mas não existiria essa satisfação de quando você, ok, Jesus, é outro plano, é outro caminho. Então eu te entrego aqui e vou trilhando a minha jornada com você. Vou vivendo, vou crendo, vou amadurecendo, vou entrando nesse caminho de humilhação e vou desfrutando da vida que o Senhor está me dando. Então vou confundindo até mesmo os olhos ao redor e eu vou glorificando o seu nome, porque é para isso que o Senhor tem me chamado. Então os sonhos se realizam e novos sonhos são acrescentados, coisas que a gente nem imaginava. E quando a gente está ali, vivendo uma vida comum, compartilhando do que Deus tem feito, os nossos olhos se enchem de lágrimas e a gente pode declarar, talvez eu não teria escolhido esse caminho, mas eu estou feliz, eu estou grato, eu estou convicto e eu quero permanecer nesse lugar. Eu quero permanecer nesse lugar. Nada me falta, porque Ele continua sendo o meu pastor. O verdadeiro prazer da vida é a vida que Ele sonha para mim. Hoje eu posso olhar no olhinho da Raíssa e do Leonardo e ver Jesus. Jesus, apesar da limitação deles, apesar da pouca idade deles. Hoje eu já posso olhar nessa igreja e olhar para olhos que outrora eram opacos, que outrora não conseguia nem mesmo encarar os nossos olhos, voltando a brilhar. E eu só posso dizer para vocês, Deus tem muito mais. Deus apenas começou, Ele tem muito mais para fazer nesse lugar. Ele tem muito mais para fazer dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da casa de cada um de vocês. Não fiquem apáticos, não fiquem de uma forma mesquinha ou pequena, acomodados. O Senhor está movimentando esse cenário, porque Ele quer trazer, não somente acordo grato, durmo grato, mas uma verdadeira santificação nessa casa, nessa igreja. Ele quer fazer grandes coisas dentro do nosso caráter, dentro da nossa família. Ele quer nos trazer o verdadeiro prazer de viver essa vida. Em nome de Jesus. Não somente creia, mas desenvolva. Não somente desenvolva, mas seja corajoso para pedir: Jesus, me ajude a amadurecer essa jornada. Me ajude, Jesus, a entrar nesse lugar que só cabe eu e mais ninguém. Me ajuda, Jesus, no caminho, me despir das coisas, das reservas que eu fiz ao longo da minha vida e das minhas experiências boas ou ruins, e olhar só para você. E que você seja o suficiente, o bom pastor da minha vida. Em nome de Jesus. Se coloque